Antes de qualquer deus empunhar um raio, antes da beleza moldar o Olimpo, um bebê foi jogado do céu. Não por erro, não por acidente, mas por vergonha. O primeiro filho do Olimpo foi descartado. O que acontece com um deus quando nem mesmo os deuses o querem? Quando se pronuncia o nome dos imortais, o som parece vir acompanhado de mármore, de harmonia, de proporção. A simetria das estátuas é a imagem que se projeta sobre os deuses. Mas nem todo Deus veio à luz para ser admirado. Héfisto não nasceu sob celebração. Nasceu sob silêncio, sozinho, sem pai. Hera o trouxe ao mundo sem a ajuda de Zeus, gerado por decisão própria, por competição, por vaidade ferida. O que nasceu, porém, não foi o reflexo da deusa, não foi esplendor, não foi orgulho, foi imperfeição, foi um corpo torto, um choro que ecoou entre colunas divinas sem encontrar resposta. Ela ouviu e não se aproximou. A rainha dos céus tocou a criança apenas para lançá-la. Do alto do Olimpo, com a mesma frieza com que os deuses movem o destino dos homens, ela moveu o destino do próprio filho. Hefesto caiu. Caiu como nenhum deus havia caído antes, durante um dia inteiro. Cada instante do voo era um rasgo no que nunca havia sido curado. Do céu ao mar. Do divino ao abandono. Não foi o impacto que o quebrou. Foi a consciência de ter sido lançado. Seu corpo não morreu. Mas as pernas nunca mais obedeceram. Seu caminhar seria torto. Sua forma, sempre lembrada como erro. Foi Tétis quem o recolheu, não por glória, mas por acaso. Criou-o nas profundezas, entre corais silenciosos e criaturas que não sabiam o que era beleza. Ele cresceu sem saber o nome da mãe, sem saber que havia sido negado, sem saber que existia um lugar chamado Olimpo, onde deuses com rostos perfeitos ditavam o que merecia existir. Ali, onde o sol não tocava, descobriu o calor de outro tipo, o calor da criação. Na solidão, encontrou o fogo. Entre pedras negras e cavernas de vapor, aprendeu a moldar o que era bruto. As mãos antes inúteis começaram a esculpir. Transformou metal em forma, dor em ferramenta, isolamento em arte. Criou sem que ninguém pedisse, sem que ninguém visse. E talvez por isso, criou melhor do que todos. Com o tempo, soube quem era. Soube de onde veio. Soube quem o jogou e como. Não buscou vingança, buscou expressão. Moldou um trono, dourado, intricado, puro, presenteado à deusa que o lançara. Hera sentou-se e não pôde mais se levantar. As correntes que se ergueram eram invisíveis, mas irrompíveis, forjadas não com ódio, mas com técnica. Os deuses pediram, ordenaram, clamaram. Ele não respondeu. Zeus enviou Dionísio, o deus do vinho, do riso, do descontrole, e foi com vinho que o ferreiro foi seduzido. Montado em um jumento, Hefesto atravessou os portões do Olimpo pela primeira vez, não como filho, mas como peça, como diversão. Riram, admiraram seu trabalho e ofereceram algo mais, um lugar, um título, uma esposa. O nome dela era Afrodite, beleza moldada em carne, desejo transformado em deusa. O presente não era para ele, era para todos os outros. Afrodite fora prometida a Hefesto para evitar a guerra dos deuses que a disputavam. E assim, o indesejado recebeu o inatingível. Ela aceitou, mas não se entregou. Seus olhos procuravam outro, Ares, o deus da guerra, o oposto do ferreiro. Enquanto Hefesto esculpia as armaduras do Olimpo, Afrodite despia-se nos braços de seu amante. Ele sabia, e não confrontou. Criou. A mesma mente que moldava joias e mecanismos construiu uma rede, feita de fios dourados, sutil como perfume, forte como o aço. Quando Afrodite e Ares se uniram novamente, a rede os envolveu. Presos, no ápice do prazer, no centro da exposição. Hefesto os apresentou diante do Olimpo e esperou. O silêncio. Mas o que veio foi riso. Não houve punição,
Não houve vergonha. Afrodite seguiu. Ares não se curvou, e Hefesto voltou à forja. Não pediu, não implorou, continuou. Foi ele quem moldou Pandora, a mulher que traria o caos ao mundo dos homens, seu corpo esculpido por mãos que sabiam criar sem serem vistas. Sua beleza era dele. O que havia dentro era de outros. Foi ele quem prendeu Prometeu. Forjou as correntes que o amarraram à rocha, correntes que nenhum tempo corromperia, criadas por aquele que havia sido preso ao esquecimento. Tentou Atena. Não houve toque. Houve recusa. E no movimento interrompido, deixou cair o sêmen. A deusa o limpou. A terra o absorveu. Dela nasceu Erictônio, rei de Atenas, filho de um gesto negado. Enquanto os outros deuses disputavam glória, Hefesto forjava. Criou raios, lanças, escudos, cadeados, templos, tronos. Criou asas. Criou servos mecânicos. Criou o impossível. E nada levava seu nome. Quando os vulcões tremiam, os homens diziam que Hefesto estava acordado, mas não sabiam que ele nunca dormia. Trabalhava enquanto o Olimpo festejava, martelava enquanto os hinos eram cantados para outros. Não teve altar, não teve templo, não teve estátua com proporções ideais. Teve fumaça, teve brasa, teve silêncio. A cada obra deixava uma assinatura que ninguém lia. A cada invenção entregava algo que não era lembrado como seu. E continuou. Porque Hefesto não nasceu para reinar, nem para ser amado, nem para ser temido. Foi moldado pela queda, pelo esquecimento, pelo peso, e mesmo assim, nunca parou de criar. Enquanto os nomes de Zeus, Apolo e Atena são cantados nos hinos, Hefesto permanece em silêncio. Ninguém pede por ele nas preces, ninguém ergue templos em sua honra, ninguém acende velas pelo ferreiro dos deuses. Mas quando uma arma corta o vento, quando uma muralha resiste ao tempo, quando o fogo acende onde só havia pedra, há ali uma marca invisível, um sopro de Hefesto. Ele não pediu glória, não exigiu trono, não forçou amor. Criou, mesmo quando o mundo dizia que ele não devia ter nascido. E ainda hoje, enquanto deuses recebem louvores e estátuas em ouro, o Criador permanece abaixo de tudo, forjando, suando, moldando a eternidade. Porque o Olimpo celebra os que brilham, mas é sustentado pelos que queimam. E há algo de profundamente divino em continuar criando, mesmo quando ninguém vê. Este foi Hefesto.